De volta contando a história de Joinville com uma mulher que viveu essa história através da sua família, né? Regina Colim. Nós, nos blocos anteriores, conversamos, alternando, né? Homens e mulheres, mas só foram 2 dessas 12 que você escolheu para escrever o livro. Qual é a terceira? Hilda Ana Cris, que foi a precursora, que foi estudar nos Estados Unidos enfermagem e trabalhou aqui. Ela criou uma escola? Não. Ela atuou e trabalhou no Rio, em São Paulo, e depois veio para cá. A nossa historiadora Ellie Herkethoff, que essa mulher fez pelo arquivo histórico, foi professora, viveu em várias cidades. Durante o início da Segunda Guerra Mundial, ela estava no Rio de Janeiro, acompanhou o embarque dos pracinhas. Então, escrevi o Ano Datsuma, é um livro que eu fiz em homenagem aos 100 anos do nascimento dela, resgatando essa história dela, do que ela escreveu. Ela escreveu coisas maravilhosas. Aí nós temos Liselotte Trins, a nossa primeira bailarina. Que aquela hoje estátua que tem ali, né, que o Adriano mandou fazer através de uma nova tecnologia, só tem no Joinville essa tecnologia, em homenagem a Trins. A Liselotte Trins, exato. Aí nós temos... Que deu aulas na Sociedade da Mulher Lira. Sim, que foi minha professora de balé. Foi? Sim. Tu chegou a conviver com ela? Sim, muito bem. Ela era muito difícil, dura? Como é que era? Não, era uma pessoa dócil, maravilhosa, um ser humano maravilhoso. Aprendeu balé aonde? Na Alemanha. Ela veio de lá? Não, ela foi com os pais para lá. Foi quando eles também trouxeram os projetos da construção da Harmonia Lira, que é hoje essa construção magnífica. Eles foram... Por isso que ela dava aula lá dentro. Sim, porque ela foi construída e pôde usufruir. Aí nós tivemos a nossa primeira deputada estadual, Inge Colim, sem nunca ter sido nem vereadora, mas teve o background do pai. Do irmão, porque ela era irmã do João Colim. Mas ela era filha de Otto Colim. Otto Colim. Então, esta é a parte dos Colim que tinham a política... mais forte, não que não tivesse empresas. Teve a fiação joinvilense, que era dos Colim, teve muita coisa, eles empreenderam muito. Essa fiação joinvilense foi uma grande indústria, né? Mas foi adquirido pela Lepper. Aquele desfecho, Sérgio, eu não estou mais bem lembrada. Aquilo teve um desfecho, não. Mas era uma fábrica de fios. De fios, sim. E deixa eu ver, aí nós temos Mas voltando a essa deputada, né, que nós tivemos. Foi a primeira. A primeira que foi daqui para representar Joinville. Tem algum registro do que ela fez, projetos, ou difícil resgatar? Eu não consegui nada, Sérgio. Nada, mas quem sabe um dia a gente vai atrás. E aí nós temos, eu escolhi uma mulher atrás do grande homem. Ou ao lado do grande homem, porque a gente disse não é atrás, é ao lado. Lili Freitag, Lili Harnack Freitag, esposa do prefeito Wittig Freitag. Dona Lili é uma pessoa que eu também conheci, com um temperamento também muito doce. Muito. Né? É uma senhora muito especial. E ela, na prática, o seu Wittig foi um dos fundadores da Consul, foram sócios dele, né? Sim. E ela o acompanhou desde que ele montou a primeira fabriqueta de geladeira. Aliás, tem um detalhe interessante nessa questão da fábrica da Consul. No princípio não existia compressor, não existia máquina na geladeira. Não. Como se fosse assim, um gaveteiro, né? Sim. Um móvel assim, quadradinho. E ali as pessoas recebiam, né, gelo em barras. Tinha uma fábrica de gelo em barras. Sim, né? sim. E aí chegava lá no dia tal, etc e tal, a pessoa comprava aquele pedacinho de gelo e colocava
dentro desse armarinho. Sim. Mas teve um problema, quando eles montaram a caixa, para fazer o isolamento, Regina, eles usaram palha de arroz, né, que é um bom isolante, de Sim. fato. Né? Então, ficava ali a caixa por fora, tinha uma caixinha por dentro e no isolamento essa casca de arroz. Só que essa casca de arroz tinha aqueles bichinhos pequenininhos Que comiam tudo. comiam tudo. Agora tu Chegou imagina lá. tu ter uma geladeira e daqui a pouco infestação daqueles caruchos, não é carucho? É uns São bichinhos bichinhos realmente que pequenininhos. vivem na palha. É, bom, acabou-se. Quase fechou a fábrica, porque todas as geladeiras tiveram que voltar. E aí eles criaram uma outra forma, né, de construir as geladeiras. É apenas um registro da história da cidade, né? Bom, aí a dona Lili, que foi também uma pessoa muito discreta. Sim, sim. O seu Vinte teve com ela quantos filhos? 6? Não! 3 filhas. Ah, é verdade. A Diva, a Rúbia e a Lívia. Isto, 3 filhas. Eu sempre... A gente faz as contas, né, com os genros. Certo? Então, Certo, não tinha certo. nada a ver, né? Não, nada a ver. E aí, nós temos ainda essa mulher do povo, cujo pai... Quer dizer, uma mulher que eu escolhi aleatoriamente e foi onde eu caí na estrada Dona Francisca, porque ele era carroceiro. Ah, é? Ele foi carroceiro. E qual era o nome dela? Deixa eu ver. É uma nascida... era uma Frau Hans. Agora, o prenome da mulher. Bom, mas Era então Hans. tu escolheu Fui aleatoriamente escolhendo. uma mulher que não tinha destaque nenhum. que Na conhecia. sociedade, não, nada. Mas o marido era um dos fundadores da Sociedade Lírica. Que ainda existe De na Rua Marcos Marcos Colli. Colli. Exatamente. E aí, você pesquisou essas fontes aonde? Onde é que tu foi Os buscar? essas- relatos que ela passou, e aí eu fui, naturalmente, ver aonde eu consegui informações. Lembro-me que Apolinário havia também já mencionado algo sobre a Estrada Dona Francisca. É onde, inclusive, eu lá foi uma grande fonte para mim conhecer um pouco a história. Apolinário Termes é um grande jornalista da Sim, cidade. Apolinário escreveu grandes obras. Grandes livros. Sim. E também ele segmentou, né? Sim. A história econômica, a Sim, história, cultura da cidade, Cidade, enfim, ele sim. foi... Ele abrangeu muitas áreas na sociedade. E graças ao trabalho dele, nós temos registros. Sim, mas nós tivemos outros historiadores também, uma mulher e um outro homem, É o seu Ficker, não? Hans Figer, Ja, Ficker, ja, e a Raquel Santiago. que era ele tinha na época, né, uma biblioteca, Do chão ao teto. E essa sala era imensa. Era encantadora estar lá e dentro. esses livros foram para o arquivo. Se você me perguntar, Sérgio, eu realmente Não conheces? não sei o fim desses livros. É porque o Figer, como você mesmo disse, ele escreveu também muitos livros, Sim, inclusive em alemão. sim. E aí, Uhum. quando ele faleceu, apesar da grande obra que ele deixou, né, registrada, mas mesmo assim existiam centenas de fontes que era onde ele buscava esses ensinamentos. Sim. E essa biblioteca, ao que eu saiba, se não toda, mas grande parte, foi doado para o Arquivo Histórico de Joinville. Mas isso também não posso te afirmar categoricamente. Eu realmente não sei te dizer aonde estão acomodados esses livros. E a Raquel Santiago também foi uma grande historiadora, Sim. professora da Da Univille, Vilha, né? de história, não? E ela tem uma ligação também um pouco à história da cidade, na sua família, né? Sim. Família Santiago. E eu me lembro, eu conversava muito com a Raquel, eu gostava muito dela, né? Tinha inclusive um programa de televisão lá na TV Cidade que eu criei, fundei. Sim. E a Raquel tinha também essa pegada diferente, ela buscava
a história que não era contada. Exatamente. É o que precisa ser resguardado. É. Bom, aí nós paramos Na Frau Hans, e daí nós chegamos nos dias mais atuais. Nós chegamos na Marileia Gastaldi. Que era a família, o que fazia? Sérgio. Não, eu sei quem é, mas para explicar para as pessoas, é por isso. Sim, perdão. Sim, ela começou com a FURG, a nossa, hoje Univille. Que era a Fundação Universitária de Joinville, a FURG. Da região de Joinville. Fundação Universitária da região de Joinville, exatamente. Então, o trabalho dela, como foi esse processo da criação da FURG para a Univille e a atuação dela dentro da sociedade. E aí, de novo, né? Mulher criando educação, né? Sim. Já lá atrás o kindergarten, depois a escola, sim. Deutsche Schule, Bom Jesus. Exatamente. Mas sem educação nós vamos caminhar para onde? Mas eu digo, né? Sim. Muitas pioneiras foram mulheres nesse segmento da educação. Exatamente. E a Marileia é natural de Rio do Sul, mas veio como professora para Joinville. Não? E ela se dedicou ao ensino, ao magistério, enfim. Mas aí adiante, outra mulher também você registrou. Sim. Cleusa Gana. A gente conhece o sobrenome Ganem por conta do Hospital dos Olhos. Sim, do Hospital dos Olhos. E ela fez um trabalho maravilhoso com as escolas aqui em Joinville, detectando os problemas visuais nas crianças. A parte mais intensiva dela foram sempre, as lentes de contato, mas essas campanhas maravilhosas que foram feitas na cidade, em prol da comunidade. Porque você sabe, acesso à saúde nunca foi fácil. Não. Nunca foi fácil e nunca foi barato. Então, acessível. Ela era casada com Ganem. Ela é casada com Emir Ganem. Isso, né? Ela Exato. Que também é uma outra pessoa extraordinária, né? Tanto ela quanto o marido. Sim, trabalharam realmente para que as pessoas pudessem enxergar um pouco melhor o mundo, porque nós temos tantas coisas maravilhosas para ver na nossa cidade. O que nós temos para ver? Não, as pessoas acham que... E a história da catedral? Médico. Sim, o pai dele, o pai do Emir, sim, família... um grande incentivador e grande apoiador para que aquela igreja pequena se tornasse a catedral. E hoje nós temos a arquidiocese, né? Isso. Então, resgatando, né? A história do atual médico, do médico Emir, sim, e a esposa dele. Sim, e o mais interessante, os dois, ela é do sul do estado de Santa Catarina, os dois se conheceram na universidade, fazendo medicina, e se dedicaram a fazer, claro, ele mais provável que iria para oftalmologia, e ela... Mas o pai dele, no caso, o sogro dela, sim, também era oftalmologista? Sim, era oftalmologista. Ele já tinha uma clínica e essa clínica também cresceu. Veja, Sérgio, veja o trabalho dentro de uma comunidade. Eles não deixaram uma clínicazinha só para a família. Veio um médico gaúcho, oftalmologista, que ainda terminou o trabalho dele em Belo Horizonte, veio para Joinville, se tornou o primeiro sócio da empresa. Newton Salerno foi meu aluno primeiro de alemão, depois meu oftalmologista. Bom, aí, só essa história da igreja, que agora, como você mesmo disse, né, foi graduada por
Roma, ele, o grande incentivador, basicamente viveu para ver aquela obra pronta. Sim. Ninguém acreditava que aquilo um dia poderia chegar a ser finalizado. Sim, está ali marcando a presença na nossa cidade. Depois dela, nós temos a nossa incentivadora maior pelas causas sociais, Claudete Frenzel Giuliani. Ela era alemã, mas casada com um brasileiro. A mãe dela casou em segundas núpcias com Edgar Frenzel. E ela é filha desse segundo casamento. Porque a mãe dela, antes, foi casada com o primo do meu pai. Então, os três primeiros filhos... é dona da cidade, ninguém sabe disso. Os três primeiros filhos são desse primo do meu pai. Bom, aí ela também ela é uma mulher também extraordinária. Não, dedicadíssima, onde ela se empenha, ela vai a fundo. Tanto que desses trabalhos sociais todos, ela uma vez por ano fazia uma enorme festa, a Ajos, que infelizmente hoje não existe mais. Hoje nós temos pequenos núcleos dentro da comunidade, da sociedade joinvilense, que atuam em áreas sociais. Mas ela conseguiu... É como se fosse uma grande festa das flores. Exato. Reunindo Rotary, Lions, entidades dos mais diversos. Exatamente. E a gente passava um final de semana lá com show de graça, com comida, pagava um pouquinho, claro. Né? Mas, artesanato. Mas era aquele envolvimento da comunidade propriamente dito. Era uma festa. Era uma festa. Pena que acabou. Era a Associação Joinvilense de Obras Sociais. Exatamente. Ajos, sim. E essa festa tinha lugares diferentes muitas vezes. Foi até na Antártica ali. Sim. Quando dava. Sim, quando dava. Deu, né? Sim, quando deu. Então nós tivemos momentos especiais. E eu achei que essas mulheres deveriam estar presentes na nossa história. 8 de março, um dia antes, Dia Internacional da Mulher. Exatamente. E fica nada a nossa melhor homenagem. do que homenageá-las. Obrigada, muito obrigado, Sérgio. Tante Regina. Senão os meus filhos não vão se conformar com a tua presença. Né? Obrigada. A gente volta depois, amanhã, com outro programa, como antes, com um grande convidado, já que neste momento, em homenagem ao 9 de março, nós trouxemos aqui uma pessoa muito importante que registra, né, através de livros, da sua própria história, o caminho que Joinville teve desde a sua criação como colônia até os dias atuais. Eu te aguardo. Até lá, fiquem com Deus.